Olá, queridos, paz seja convosco. Eu tenho uma dinâmica para ministrar sobre a vida de vocês. E claro que você também pode usar depois no seu grupo pequeno, na sua célula, numa reunião, enfim, numa mensagem. Mas antes eu quero que você seja ministrado assim como eu fui ministrado. Quantas vezes nós não somos como uma bexiga como essa, ó? Nós somos mole. Quantas vezes? Quantas vezes parece que a falta de fé, ela nos invade? Quantas vezes parece que a gente, é tão frágil assim, que parece que qualquer coisa que vem nos explode, nos estoura. Quantas e quantas vezes, e eu me lembro, por exemplo, de Ananias e Safira. Eles tiveram uma boa intenção, mas eles estavam, eles estavam ocos por dentro. Eles não tinham uma consistência por dentro, o que fizeram eles tentarem enganar, o seu líder, tentarem enganar até mesmo Deus, como se fosse possível enganar o Criador. Quantas e quantas vezes nós não estamos assim, Nós não temos consistência por dentro. Parece que as coisas não vai, parece que a gente fica à mercê das situações que fica acontecendo na nossa vida. Talvez você esteja assim hoje, talvez você não tenha consistência nenhuma. Lembra de Judas? Judas é um exemplo perfeito disso, que infelizmente, Judas andou com Jesus, mas não colocou Jesus dentro dele. Judas era como essa bexiga aqui, ó. Ele estava ali, parecia que estava cheio, mas na verdade não tinha consistência nenhuma, não tinha colocado Jesus para dentro dele. Entenda uma coisa, não adianta você andar com Jesus e não colocar Jesus dentro de você. Quando você anda com Jesus, tem gente que prega sobre Jesus, que canta louvores sobre Jesus, mas não coloca Jesus para dentro. O que eu quero dizer com isso? Não coloca a fé para dentro, não coloca a palavra de Deus para dentro. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento da esperança e a prova daquilo que você não vê, mas você espera. Quantas e quantas vezes nós não estamos assim? Mas eu tenho um outro exemplo aqui. Aqui, vou mostrar das duas mãos. Um exemplo é esse, onde você parece que não tem nada dentro. Agora, olha esse outro exemplo. Esse outro exemplo, existe uma consistência. Olha só, existe uma consistência. Olha a diferença desse. Eu estou apertando os dois. E olha a diferença de quando você não coloca a fé para dentro e quando você coloca a fé para dentro. Quando eu olho, por exemplo, a palavra de Deus e vejo a vida de Estevão, gente, olha a vida de Estevão. Ele estava assim ou ele estava assim? É claro que ele estava assim. Se você for ler a história dele, você vai ver que ele estava sendo apedrejado. E quando foi apedrejado, se ele tivesse assim, ele teria murmurado, ele teria reclamado. Mas ele estava cheio de Deus, ele viu os céus abertos. E mesmo sendo apedrejado, ele pediu para o Senhor não condenar, perdoar aqueles que estavam tacando pedra nele. Ei, queridos, somente alguém cheio, com consistência, somente alguém que coloca a fé para dentro consegue ter uma experiência como a de Estevão, por exemplo. Imagina uma pessoa dessa maneira aqui, que não coloca a fé para dentro, vivendo o que Estevão viveu. Você ia pensar o seguinte, eu ia pensar o seguinte: ei, mas pera um pouquinho, eu sirvo a Deus, eu sou temente a Deus, sou dizimista, sou ofertante, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, e Deus permite alguém tacar pedra em mim até a morte. Quando você não tem fé, você não tem consistência dentro, você começa a reclamar e até duvidar de que Deus está com você ou não. Agora, Estevão, ele era consistente, ele tinha Deus dentro dele e uma fé inabalável dentro dele. Quando você coloca a fé dentro de você, você se torna alguém inabalável. A dúvida não fica dentro de você. Quando nós estamos assim, a dúvida ela fica dentro de nós. Mas Estevão, por estar cheio de Deus, ele
não deixou a dúvida entrar no coração dele. Ei, tenta se colocar no lugar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gente, olha a convicção que aqueles 3 amigos tiveram que Deus poderia. Olha isso, olha a consistência da fé daqueles 3. Se Deus quiser, Ele vai nos tirar, Ele vai nos livrar dessa fornalha. Pode acender quantas vezes mais. Olha isso, isso é consistência. Daniel, na cova dos leões, ele estava assim? Não, ele estava cheio de convicção também. Quando ameaçaram ele, ele partiu para a oração, ele não deixou de fazer isso, ele não deixou de colocar Deus dentro dele. Quando Daniel foi ameaçado, se ele fosse como eu e você, muitas vezes ele teria parado de orar e ia ter feito isso, ia ter acontecido isso, mas não, ele foi para a oração e Deus livrou ele lá da cova dos leões que nós conhecemos. Poderia continuar falando aqui, por exemplo, daquela menina que foi sequestrada na casa de Naamã. Gente, a menina foi sequestrada.Ela poderia estar assim, ó, se ela tivesse vazia da fé, ela estaria assim, reclamando, mas por que Deus deixou alguém me sequestrar, me tirar do meu povo, me trazer como escrava? Mas ela estava cheia de Deus. Pastor, como você sabe disso? Porque a convicção que tinha dentro dela, quando ela disse, olha, se Naamã for lá na minha terra, tem profeta lá, ele será curado. Ei, queridos, é isso, ó, é convicção sólida, é convicção de quem coloca Deus para dentro de si. Então, em nome de Jesus, essa dinâmica é para mim também. Eu confesso que muitas vezes eu estou assim, ó, eu estou a ponto de estourar, eu estou a ponto de explodir, mas tenta explodir alguém que tem Jesus dentro, tenta explodir as emoções daquela menina que foi sequestrada. Não dá, querido. Quando você coloca Jesus para dentro, quando você coloca Jesus para dentro, o medo vai embora, sabe? A dúvida vai embora, e você não fica assim, mas se Deus estivesse comigo eu não estaria sendo apedrejado. Mas se Deus estivesse comigo, Ele não teria permitido eu cair na fornalha. Mas se Deus estivesse comigo, Ele teria me livrado da cova dos leões. Não, Ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele livrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Entenda, mesmo, por exemplo, Estevão, que não foi liberto, morreu, mas ele foi para o céu, ele foi salvo aqui, ó, pela fé que ele tinha, inabalável. E eu quero dizer para você, Deus está ministrando sobre você, dizendo, olha filho, coloque eu para dentro, coloque a convicção, coloque a fé dentro de você, porque você será inabalável. Pastor, isso quer dizer que a gente não vai estar abatidos, mas nunca destruídos, porque nós temos uma fé inabalável dentro de nós. O mundo pode nos apertar, mas nada vai fazer você explodir, nada vai fazer você estourar. Amém, queridos? Deus abençoe.